Pronto, vou tentar chamar a Beta de novo aqui. Acho que agora. Chegar, eu cheguei. Congelada, continuo. É, aqui Mas não, vamos. não, Beta. Oi? Aqui também não apareceu ainda não. Eu tô aqui congelada, gente. Você trocou a rede, foi, Beta? Troquei, botei no Wi-Fi de casa, troquei para o 5G, mas não sei. Eu acho que talvez seja realmente do Instagram, porque eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem e Pode tá ser. travando. Agora sim, Rafa, também tem uma questão. Talvez seja isso, porque eu vou esperar você me pedir, porque eu tô pedindo, você tá me chamando e eu tô me convidando. Então pode estar dando algum deadlock aí nessa Verdade. minha entrada. Então, Então, eu vou ah, sair e vou esperar você me chamar, tá? pronto, tá. Para não ter essa. Peraí, vou chamar ela de novo. Oi, Bru. Chamei, Beta. Veja aí se agora vai. Acho que não foi. Foi? Não sei, gente. Agora tudo escuro. Quando eu peço para você, eu fico congelada. Quando você me chama, a gente fica, não aparece nem a imagem. Ai, meu Deus. Isso que tá. Então a gente só tem que escolher se a gente quer ouvir, como é, a minha, deixar a imagem, vou deixar só a foto, como se estivesse conversando com a foto. Acho que vai ser o jeito para a gente, né, poder fazer. De repente, mais para frente, Aqui, melhor aí. aqui nem tá aparecendo, Beta. Só tá aparecendo eu. Eita, acho que é problema na conexão mesmo. Vou tentar chamar novamente, Beta. Vamos ver se vai. É, quer dizer, a voz dela tá ótima, mas tem que ver as caras e bocas que ela faz falando. Senão não tem jeito. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cancelar essa. Vou falar aqui com o Beto. Eu acho que isso é um problema também na conexão, não nossa, no Instagram. Porque tá muito sobrecarregado. Tem muita gente fazendo live. Vou tentar mais uma vez. Ai, ai, foi. Foi? Foi. Eu já ia cancelar. Vamos lá. Para mim tá instável aqui assim. Você tá ótima, linda, maravilhosa. Eu não Ah, consigo ver direito a mim mesmo, mas tudo bem. Se estiverem me tô ouvindo, vendo. Seu batom vermelho. Lindo e maravilhoso. pronto. Jogo logo o vermelhão porque a cara tá pálida, gente, Adorei. né? Adorei. Vamos combinar que a Oi, cara tá Lu. pálida. Oi, Lu. Oi, Lu. Então, gente, boa noite. Desculpem aí essas entradas e saídas, mas, né, não depende da gente. É. Às vezes a tecnologia não colabora como a gente quer, como nós gostaríamos que fosse. É, sobrecarregada Mas, a live, muita. Aí eu abri aqui e falei, minha nossa, hoje é o dia da live. pois é, imagine dia 27, minha gente, no dia do psicólogo. A gente vai trocar o Instagram. Patenteei luz, batons vermelhos. Eu só mudo os tons do vermelho dependendo da live, mas jogo sempre no vermelho. Tá ótimo. É, então, primeiro, né, eu quero agradecer a Rafa pelo convite de estar aqui conversando sobre esse tema, assim, que eu adoro falar, né? Na verdade, tudo que se refere ao feminino e à maternidade também faz parte desse aspecto do feminino. É um tema que eu gosto muito e que me interessa muito, né? Eu vou me apresentar aqui, viu, Rafa? Porque, Lá, quem não me conhece, minha então vou foto. me apresentar. Eu sou Roberta, gente, sou psicóloga, né? Trabalho na clínica e como docente. Sou psicoterapeuta na linha junguiana e tenho mestrado em desenvolvimento humano. E sou mãe de duas criaturinhas,
né, de 8 e 11 anos, e então o tema maternidade me atravessa em vários aspectos, tanto profissionalmente, né, enquanto psicóloga, mas também pessoalmente, né, enquanto mulher, enquanto mãe. Então, é um tema que para mim é muito muito bom poder falar sobre ele. E eu e Rafa conversando aí dessas possibilidades dessa live, quando a gente chegou a esse tema, foi muito bom a gente ter escolhido ele. Então, obrigada, Rafa, por essa oportunidade de estar aqui conversando. Oi, gente, quanta gente. Então, começa, você começa, o que é que você quer? O que é que a gente pode começar aí? O que é que você... Então, né? A história do amor materno, né, Pro? Que a gente estava discutindo. Eu até passei para um capítulo do livro de Maldonado, que é um capítulo que fala sobre isso, a história do amor materno. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Relacionando o amor materno ao instinto materno. Que muitas pessoas e muitas mães também acabam que caem naquela teoria de eu não sou boa mãe, eu não tenho instinto materno, né? Eu não sou a mãe perfeita e tudo mais. Então a gente já quebra logo o gelo falando que o instinto materno não existe. Não existe instinto materno. E agora... E é interessante porque as pessoas às vezes confundem isso. O fato de a gente dizer que não existe instinto materno não significa que não existe um amor materno. Exato. Que a mãe não possa amar o seu filho, né? Exato. Então, acho que é um ponto interessante porque isso é tão socialmente, né? Foi construído socialmente essa ideia desse instinto materno, que quando alguém fala, eu não tenho instinto materno, então quer dizer que eu não amo meu filho? Não, gente, não é isso, né? Não é dessa maneira, né? Essa ideia do instinto em que você nasce predestinada a ser mãe, não é bem assim, que toda mulher necessariamente precisa ser mãe para se realizar enquanto mulher, né? Então a gente já vê algumas questões em torno disso, e além disso, como essa mulher vai para a maternidade com essa responsabilidade a priori de ser uma excelente mãe, de ser a mãe, porque o instinto materno, né, tem a ver com ela. Então, para a gente entender aí um pouquinho, né, o que Rafa está trazendo, por que não é o instinto materno, a gente vai fazer um passeiozinho histórico para entender, né, para entender um pouquinho dessa ideia, como foi construída essa ideia do amor materno. E aí, antes de falar disso, eu tinha até falado em outra live com o Luca, acho que foi com o Lu, foi na de vocês, já não lembro, falando um pouco da ideia do feminino, né? Antes de falar da história social, vou pegar um pouquinho dessa perspectiva, da ideia, dentro da abordagem teórica da psicologia analítica, do arquétipo do feminino e do arquétipo da maternidade, né? Essa ideia do materno, que seria essa potencialidade aí da maternagem. Mas quando a gente fala dessa potencialidade da maternagem, não é uma maternidade, uma maternagem que hoje a gente traz como uma perfeição dessa maternidade, da mãe perfeita, que foi uma construção histórica também, né? Dentro da nossa cultura judaico-cristã, da gente pegar um pouco aí a ideia da primeira mulher, da representação dessa primeira mulher, que teria sido Eva, mas que não é a representante da grande mãe, né? Porque Eva foi pecadora, então a mãe não pode ser pecadora. E a gente conversou aí na outra live que eu fiz de um outro símbolo, né, que não aparece nessa construção, que é Lilith, que seria uma mulher antes de Eva e que viveria, né, as questões da sexualidade dela de uma maneira mais plena, e que esse aspecto foi retirado, né, da gente psiquicamente como mulher, né? Então tudo relacionado à sexualidade passa a ser um aspecto dessa sombra aí na nossa psique. Aí tem a Eva, que é a primeira mulher, a partir daí, só que Eva cometeu o pecado, e a gente precisava de uma representação de uma maternidade ideal, e vem as Santas Virgens, que se tornam mãe, né, mas sem o pecado do corpo, porque o corpo se torna com o pecado. E aí, a construção que foi feita a partir daí é que a gente deve seguir este modelo de maternagem idealizada, perfeita, e que a gente está num patamar acima do humano quando a gente se torna mãe, né? Então a gente carrega essa responsabilidade desse patamar, dessa maternidade, nesse lugar de sagrado, mas num sagrado num sentido
que se torna um peso e uma responsabilidade para essa mulher, né? É um sagrado intocável, é um sagrado que ocupa um lugar no imaginário da gente também, quando se torna mãe, dessa perfeição, e que a gente busca a vida toda aí por essa perfeição, e vem com isso tudo permeando a ideia do instinto materno. Então, eu tenho o instinto materno de ser perfeita. Veja bem o peso que a gente está carregando, né? É algo que nasce com a gente, né, nessa perspectiva de construção. A gente nasce com essa possibilidade e a gente vai ser perfeita, vai ser completa apenas quando se tornar mãe, né? Dentro da perfeição dessa maternidade, né? Sim, dessa maternidade aí desencadeia um monte de culpa. Então, pegando primeiro essa imagem simbólica que eu trouxe para vocês, né, que a gente falou aqui um pouquinho desse lugar, como é que isso foi construído até chegar a esse instinto materno que hoje a gente fala, e hoje a gente tenta desconstruir, na verdade, né, porque a partir do século XVIII, que foi legitimado essa ideia do instinto materno, do lugar da mulher como cuidadora, e esse instinto materno está atrelado ao cuidado, à educação, a responsabilidade toda daquela criança seria da mãe, né? Então, entra nesse lugar também, não só a ideia do instinto, como a responsável, pelo menos na primeira infância ali, ser toda da mãe. É o filho da mãe, literalmente. Literalmente é o filho da mãe, né? Porque é ela que é responsável e tem que dar conta. Se a educação der alguma coisa, entre aspas, errada, a responsabilidade era dessa mãe que não fez da maneira adequada, né? A culpa é da mãe, a culpa é da mãe. A gente brinca, mãe, sobrenome culpa, né? Porque a gente já carrega isso há algum tempo. Então, antes do século XVIII, não existia primeiro, não existia nem o conceito de infância, aquela ideia da infância como uma fase especial da vida, né? Então, não tinha adultos. Crianças eram mini adultos e não tinha essa relação de afeto no sentido que a gente pensa hoje. No momento, uma fase especial da vida em que há uma dedicação desse materno, uma dedicação para que essa criança se desenvolva. Então, a gente já vê um ponto interessante daí, né? Que não tinha essa ideia da infância, portanto, não tinha esse cuidado, portanto, não tinha essa devoção dessa mãe para essa criança, né? Aí, com o passar do tempo... Quando eu estava Diga, Rafa. Quando eu estava lendo justamente sobre isso, né? Eu não vou mentir, eu também não sabia que o instinto materno não existia. Eu também relacionava o materno ao instinto materno. Até que eu comecei a estudar perinatalidade com Lu. O primeiro capítulo do livro, que esse livro é uma bíblia pra gente, né, da área de perinatal. Isso. Conta essa história. Então, a gente já começa o livro desconstruindo toda a ideia que a gente traz. Cultura, né? Que isso é cultura. A gente cresceu ouvindo isso, vivendo com as pessoas falando isso pra gente. Mas quando a gente vai estudar e a gente vai ver, é totalmente diferente. E é a razão, né? E aí, quando eu tava lendo sobre isso, eu vi um texto que dizia assim, né? Sobre as crianças... Travou? Tô te ouvindo. Mas o travada, né? Travou. Agora travou. Eita. Tá me vendo? Agora, tá voltou. Tô te vendo. Voltou? Agora foi, Rafa. Gente, nem... Foi? Agora, Voltei? voltou. Sim, então quando eu tava lendo a respeito disso, né? Aí eu tinha um texto que dizia, inclusive, assim, que nada era escondido da criança nessa realidade dos adultos, era a realidade deles. Então, as crianças eram expostas a cenas até de sexo, né? Porque era normal naquela época. Não existia brincadeira de a gente pensar, né? Ah, não, a criança naquela época saía para brincar na rua, eles não sabiam nem o que era brincar. E até a forma de vestir era de vestir de um adulto mais pequenininho.
Então eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, olha quanta coisa que a gente não tem nem noção do que é, do que Isso. realmente era. E aí você falando, né, falando desse livro, que realmente é uma bíblia para a gente que, que estuda e quem trabalha nessa área, tem um ponto interessante da gente falar, até ela começa trazendo sobre isso também, da história do próprio parto, né? Enquanto inicialmente era esse protagonismo da mulher, do parto, depois vem as parteiras para auxiliar, depois a gente entra no parto numa ideia de espetáculo, principalmente para as classes mais altas, né? E ainda então, nos era pri... iluminado. Um absurdo isso, era iluminado, para que todo mundo visse como realmente era, e os médicos também, meu Deus. Exatamente, né? Então, assim, tava lá o pai, os empregados, né? Era um espetáculo, passou a ser espetáculo, o nascimento nesse lugar. E principalmente das camadas socialmente, né, mais abastadas, e foi mudando também o lugar da mulher, né, o protagonismo da mulher também nesse lugar de parto. Então, muda a cadeira do parto, a posição de parir, e aí a gente, até para facilitar para o médico também, quando ele entra em cena nesse processo, a mulher tá deitada, e depois vem a cesárea, então tem um caminho nesse percurso também. E o que era interessante, mulher, diga. Enquanto profissional também, se você for parar para analisar, porque a parteira que fazia tudo. E aí, de repente, chegam os irmãos que têm um fórceps, né? E aí eles começam a botar a parteira para escanteio. É de escanteio. E aí, depois de um tempo, que eles começam a recrutar de novo as parteiras, porque precisava delas para fazer a cesárea e terminar o parto, né? Cuidar do bebê e tudo mais. Então, até o protagonismo da mulher enquanto profissional também naquela época. Sim, vai sendo retirado desse lugar, né? E o que é interessante é que hoje a gente fala muito, né, da importância do toque do bebê, quando o bebê nasce, ser acalentado pela mãe, de, se possível, colocar para mamar, colocar junto do peito da mãe, a gente fala muito nisso na questão da humanização, para fortalecer o vínculo. E se a gente pensar historicamente, as crianças eram criadas pelas amas, né? Até não era amamentada pelas mulheres, por essas mulheres, eram as amas profissionais que faziam esse papel de amamentar, não tinham foco na amamentação. Então, quem tinha dinheiro tinha as amas particulares em casa, né? Que cuidava lá, e o bebê ficava lá até maiorzinho, gente. Esse cuidado era a ama, não tinha só esse... Quando sobrevivia, cadê o instinto materno de cuidar? Então, nasceu, dá para a ama, que eu vou pagar ali para a ama amamentar, porque era o leite, né? Escolhi a ama e tal. E as pessoas que não tinham dinheiro mandavam os bebês para casa das amas. E as amas, minha gente, não cuidavam de um só, não. Era da galera. Eram vários. E aí levava ao óbito dos bebês, né? Por conta da falta de cuidado de higiene, também de dar conta de amamentar todos. Imaginem vocês, tem mãe aí assistindo, imagine que vocês, para um bebê, seca um peito, demora um pouco para encher, já, né? Então, imagine uma ama para amamentar mais de 10 bebês. Bora botar aí um exemplo. Então, sem conceito de higiene, né? De higiene, exatamente. Porque como é que vai trocar bem de 10 bebês numa ama? Tudo isso, assadura, né? Alguns adoeciam. E aí eles só comunicavam, né? Olha só, o bebê não sobreviveu. E aí... Não vingou, né? Não vingou. E aí o que acontecia? O pessoal da realeza que tinha suas amas estavam lá com seus bebês em casa. E os que não tinham, que mandavam, né, para as amas amamentar, provavelmente já estavam grávidas dos próximos bebês, né? Porque naquela época era para reproduzir. Então, criança não tinha tanto significado, né? Nem tinha significado, era para procriar. Então, como é que a gente pode pensar no instinto se a gente está vendo que na própria construção da história e da maternidade não existia esse vínculo no início, né? Esse cuidado que a gente fala hoje, né? E aí, pegando ainda essa história das amas que enrolavam os bebês para não se movimentarem, né? Para não dar trabalho.
então ainda tinha implicações no desenvolvimento dessas crianças, além, como o Rafa falou aí, das assaduras, das escaras que apareciam nessas crianças por conta disso, medicados para dormir, para não dar trabalho, e medicado, a gente, é bebida alcoólica mesmo, viu? Medicado a gente está sendo boazinha. Dava, porque dava lá para pagar aquela criança, para aquelas crianças não incomodassem nesse cuidado. Então, era dessa maneira. Quem tivesse maiorzinho, sobrevivesse a isso, ia para casa, e como o Rafa colocou, não tinha essa ideia do conceito de infância como uma fase especial, estava lá junto, era mini adulto, junto com com a família, né? Quando ia para casa. A família não mandava para o internato, e eles retornavam já praticamente adultos aí. Exatamente. Exatamente. Né? Então, quem tinha dinheiro ainda tinha essa alternativa aí, né? De só pegar quando tivesse pronto, né, para estar socialmente, né, envolvido nas questões. Então, veja que essa construção do instinto já se quebra a partir daí. Quando a gente estuda um pouco dessa história, né, essa pincelada que a gente está trazendo aqui, a gente já vê, olha, que instinto é esse que começou, tem uma data de começar, né? Esse instinto, então, deveria já estar com a gente, já está nesse lugar anterior a esse processo histórico. Nasce com a gente. Exatamente, já nasce com a gente. Naquela época não tinha. Então a gente tem mais uma convicção de que não existe o instinto. A construção exatamente. Exatamente. Mas a gente traz isso muito enraizado ainda, né? Então, a partir do século XVIII, começa a se falar desse instinto materno, começa a trazer os cuidados, e aí tem várias questões sociais no Ocidente para valorizar esse instinto materno, que tem a ver com o lugar da mulher também, né? Tem a ver com as questões da religião, onde proíbe, por exemplo, entre o celibato, entra a ideia da não traição para concubinas, que era legitimado, né? Então começa a ideia também da construção da família, dessa família tradicional que a gente fala, né? A gente falava e traz esse lugar, começa também essa construção, porque antes, inclusive, se a mulher, o marido engravidasse outra fora, ok, né? A criança não tinha essa ideia, porque isso era legitimado. Então, quando começa no século XVIII, começa a ter essa estrutura também de família, precisa também se organizar dentro desse lugar, né? E a mulher passa a ter o lugar de procriação. Ela passa a ser né? Ela já tinha um lugar de procriação, mas e não tinha essa relação afetiva, como a gente está falando, eram as amas lá que cuidavam. Depois ela passa a ter o lugar de procriação, mas assim, olha, a mulher vai ser o núcleo, vai ser aquela que vai cuidar, vai ser aquela que vai ser a estrutura, a base da família, aquela que vai fazer tudo, porque ela tem um instinto natural para isso, né? E aí eu lendo o livro, né, que Rafa colocou, aí ele fala, né, de Rousseau, que traz essa ideia na filosofia do amor materno, da exacerbação e exaltação do amor materno, e aí ele foi um pai que abandonou os filhos, né? Então ele abandona os filhos, tinha 5 filhos, abandona os filhos e exalta aí o papel do feminino, né? Exatamente. No mínimo de estranhar essa exaltação a partir desse comportamento que ele tem, né? É verdade, Pro. Deixa eu ver. Travou? Não. Tem mais. Vá vendo aí as perguntas, alguma coisa que aparecer, vai vendo, tá, Rafa? Então eu vou falando. Eu tava lendo justamente isso, mas não, foi Kézia que colocou ali. Instinto é igual à construção social. Isso. Nesse caso né? Uma construção aí, essa ideia dessa construção social desse instinto materno. E aí, o que acontece? Agora, já que a gente fez esse apanhado histórico aí, essa ideia, né? Até porque as mulheres também, só pincelando um pouco também, nessa época, gente, antes disso, então, além do número de crianças que morriam porque não tinham cuidado, era o aborto, tinha um outro lugar, o infanticídio, porque não tinha, né? Acabava ali, na época dessa família, quando a família passa a ter esse lugar que os filhos bastardos não eram mais aceitos, aí começam a surgir as instituições que recebem essas crianças. Então, o próprio pai ou a mãe, né, que era fora do casamento, entregava essas crianças para que elas fossem criadas por alguém quando elas não
eram mortas, né? Exatamente. Porque era legitimado nesse momento, não podia Apareceu ser mais uma legitimado. história assim, ó, Pro. Oh, eu tava dormindo com ele e acabou sufocando. Isso, o número de crianças que morriam sufocadas, né? Que estava na cama com a mãe. Então tem a ver com essas histórias. E não eram necessariamente só os filhos bastardos, não. Os filhos legítimos da família também sufocavam, né? O número de crianças sufocadas E ali. ainda tinha uma outra questão que era, tinha que, para dar continuidade, né, à família, aquela coisa de hierarquia, de quando era realeza. Então, quando eram meninos, eles tendiam a vingar. Meninas Sim, não vingavam, né? Ou então acontecia realmente de morrer sufocada enquanto dormia, e né? aí vem a história da fragilidade feminina, né? Aproveita para trazer isso. Então as meninas eram mais frágeis, por isso que elas não sustentavam, não morriam mais facilmente, né? Aproveitava e alimentavam a outra ideia aí dessa suposta fragilidade do feminino. Então as mulheres, as meninas morriam com mais facilidade porque não suportavam isso, né? E aí eu falando disso agora, Rafa, me veio muito, não sei se você quem já assistiu aí, o Contos de Aia, né? Que é uma série também. Não, É, já me e falaram é, na live. e é interessante que nessa série tem as mulheres que são para a procriação, são as aias que vão procriar. Então elas são violentadas pelo marido, lá tem um casal, o marido violento, é uma violência em que a própria esposa segura a aia para que o ato aconteça. A Aya é engravida desse marido, mas ela, desse homem, né? Mas ela é apenas um receptáculo. O filho é da outra, afetivamente o filho é da outra, mas ela que vai gerir, ela que vai gestar, ela que vai amamentar, mas a outra, né? Quando passa desse momento, a outra que fica com a criança, e ela vai reproduzir, vai ter outros, porque ela é, dentro dessa perspectiva, geneticamente desenvolvida para isso, para dar crias, né? E ter o corpo, aquela ideia do quadril largo, é bem interessante. É uma sociedade de castas que nessa série vai trazendo esse lugar das mulheres nesses diversos aspectos. Quem é dona de casa, quem é para parir, quem é que vai trabalhar, né? Como doméstico. É bem interessante esse lugar que o feminino é visto. E aí eu fico pensando um pouco também nessa ideia desses femininos todos vivendo aí nesse momento histórico lá atrás, né? Que não eram percebidos, não era visto, mas o que, que a gente traz de lá para cá, para hoje, né? Rafaela hoje mãe, eu hoje Roberta mãe, é que isso ainda acaba na nossa mente, psiquicamente ali, né? Desde a gestação, para a mãe que gesta, né? Então, quais os cuidados, a minha responsabilidade por isso, a minha vida e os reflexos disso na minha maternagem. Essa ideia de que a materna, a ser mãe, é instintivo, então o bebê vai nascer, eu vou olhar para ele, vou amar loucamente, desesperadamente, a partir do momento que ele nascer, vou ter aquele amor que vai surgir, e que eu vou saber fazer tudo, vou saber amamentar, vou saber trocar fralda, vou saber, né, dar banho, porque eu tenho isso em mim, eu tenho um instinto que me preparou para isso. E não é bem assim que acontece, né? Não, Exato. é um processo, né? É um processo É, desde a gestação, né, Pro? É como eu sempre digo, o vínculo ele vai se construindo aos pouquinhos, desde a gestação. Eu digo assim, sempre que eu vou falar de gestação, eu falo assim, ó, a descoberta é uma ambivalência de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a mãe está feliz, a mãe não sabe o contexto, né? Depende do contexto. Então tem aquela ansiedade de ter descoberto, ai meu Deus, eu tô grávida, mas e agora? Né? Então são muitas reações. E aí, como é que esse vínculo vai se fortalecendo, se construindo? A partir do momento em que tem muitas mulheres assim, ó, peguei o beta de sangue foi quando eu tive certeza que eu era mãe. Duvidava do beta de sangue. Mas aí quando vê a ultrassom, né? Vê a primeira ultrassom, ouve os batimentos cardíacos, parece que é aí que a reação vai caindo mais ainda. Sempre que eu pergunto a alguma gestante, elas relatam justamente isso. Ah, não, foi quando eu ouvi o coraçãozinho na ultrassom. Foi quando eu consegui ver o roxinho pela primeira vez numa ultrassom em 3D. E aí eu fiquei imaginando, né? Faz aquela questão do bebê imaginário. Eu imaginei que parecia com o pai. é isso.
Aí já entra uma outra questão, né, Rafa? O bebê idealizado e o bebê real. Exato. Né? Que aí, se esse bebê, e provavelmente, minha gente, não vai ser o idealizado, então, assim, quando o bebê nasce, a gente tenta ainda projetar as nossas idealizações naquele bebê, mas ele é um ser humano, é um sujeito de escolhas, né? Que não está ali, não é bebê de filme, nem está ali para suprir as nossas necessidades. Eu acho isso uma questão que acaba tendo influência, assim, na criança e na gente também, né? Porque eu preciso me reconectar com aquele filho real. Que não é aquele filho imaginado, pensado, planejado. Eu me lembro, Rafa, quando eu trabalhei uma época em UTI neonatal, que a gente tinha muito no hospital público, tinha algumas mães que elas não conseguiam, mudavam o nome da criança, porque durante a gestação, sei lá, era Maria, idealizava o nascimento, que Maria seria. Só que quando Maria nasceu com alguma situação de saúde que não era Maria. Então elas não conseguiam nomear. Não, mudavam o nome. E algumas tinham tanta dificuldade que esperavam assim, olha, se sobreviver, a madrinha bota o nome, a enfermeira botava o nome, a médica botava o nome, né? Botava o nome da médica. Como se fosse promessa, né? Como se fosse uma promessa. E aquele bebê não foi imaginada durante 9 meses de gestação. Foi uma outra bebê que foi imaginada, foi um outro bebê que foi imaginado, né? Então, acho que são questões aí dessa relação com esse materno, com esse apego, com esse desenvolvimento que você estava colocando aí de vínculo, que vai acontecendo nas histórias da gente, né? E o que acontece? Pegando aí essa ideia que a gente estava falando, dessa idealização do materno, e Cida colocou aqui, e eu acho que é exatamente isso, a gente acaba perdendo a ideia de que nós somos não apenas mãe, nós somos também mãe. Minha identidade hoje, ela não é só a maternidade. A maternidade faz parte da minha identidade, mas minha identidade não pode se restringir a isso, né? E eu acho que existe uma ideia no imaginário, até uma competição, entre aspas, de quanto mais você abdicar, quanto mais sofredora for a mãe, melhor para os filhos. E minha gente, não é. Olha a carga que você está colocando para o seu filho, né? Olha a carga emocional, olha a responsabilidade. Você está dizendo, olha, eu fiz tudo por você. Né? Eu venho da geração, Rafa é bem mais nova do que eu, mas eu venho, né, de uma geração que a gente estava num processo, né? Então tinham mães que trabalhavam, que assumiam outros papéis, e tinham aquelas mães que eram exclusivamente mães, e existia aí uma rixa entre essas duas polaridades, que são polaridades também, né? Então também eu assumo a maternidade e acho que a maternidade não faz parte da minha identidade, também não tá bacana, alguma coisa tá faltando, se eu assumir o lugar de materno. Ou se eu assumo a maternidade e ela toma conta de toda a minha vivência, e eu acho que hoje na internet eu sou mais mãe, ou eu menos, entre aspas, mãe do que a outra, né? Porque eu abdiquei, eu larguei, eu fiz tudo pelo meu filho. Então a outra não fez. Eu cozinhava 24 horas por dia pelo meu filho. Exatamente. E você ensinou o que com seu filho para isso? O que é que você está passando para seu filho? Que ensinamento você está dizendo para ele? Que ele deve abdicar da vida dele por outro sempre? Ou então, e assim, a esposa que ele tenha tem que abdicar para ser uma boa esposa também. Para ser uma boa esposa também. Né? Olha, e aí ela vai ser esposa ou vai ser mãe? Nesse lugar da maternidade que a gente está falando. Né? Nessa maternidade Marte, nessa maternidade das Santas Virgens, que se anula. Né? Eu vou passar o que para minha filha? Que eu vou me anular e que ela vai se anular também, quando ela estiver adulta, para ela ser feliz, ela vai se anular. Né? Então, acho que é um processo que a gente precisa repensar, e estamos repensando no século XXI muito esse lugar. Ainda bem, né? Que a gente está repensando esse lugar. De qual. Veja como é bacana, minha gente. Seu filho, você é mãe também, Rafa, ou sua filha. Mãe, o que você está fazendo? Não, mamãe está fazendo a coisa aqui que ela quer fazer. Estou ouvindo música, estou assistindo filme, né? Eu vou compartilhar uma situação com vocês, que eu compartilhei, Rafa sabe, eu compartilhei
pessoal, no meu Insta pessoal, falando um pouco da situação que aconteceu a semana passada aqui em casa, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e eu estava muito, né, cansada. Foi um dia extremamente cansativo para mim. Várias questões de trabalho, mesmo em home office, que se tinha uma ideia que home office é uma tranquilidade, não é? E eu estava muito cansada, estava chateada, cheia de problemas naquele dia. Quando eu chego no meu quarto, ela tá já com o irmão. Mãe, bora jogar um jogo. E eu sempre tenho esse hábito de jogar um jogo de tabuleiros com eles em alguns momentos. Tá? Aí eu falei, filha, não vou jogar. Me desculpe, mas eu tô cansada, eu tô chateada, eu tô irritada, eu não tô com vontade de jogar, né? Ela parou, olhou pra mim assim, mãe, tive uma ideia, vamos fazer uma roda esqueci de reflexão, sei lá, ela falou uma roda pra gente falar tudo. Cada um fala o que te chateou no dia. Aí a gente paramos, fizemos a roda do que chateou no dia, eu falei do que chateou, ela falou, meu marido falou, meu outro filho falou, colocamos para fora os sentimentos que estavam ali, aí ela foi ótimo, porque minha mãe já podia até xingar, ela ficou assim, achando um momento para soltar um palavrão, tipo, aqui na roda pode, e aí depois ela criou regras, tem um bonequinho que a gente segura quem vai falar, mas assim, o que eu passei para ela? Que eu não sou infalível, que eu tô cansada, que eu tô chateada e que ela pode se sentir assim também, que se para mim um dia teve coisa chata, para ela também teve algo chato e ela quis compartilhar e ela entendeu que como compartilhar isso ia fazer bem para mim. Foi um exercício de empatia natural, né? Assim, natural fica parecendo que é mágico, é um processo, né? Que partiu dela, né? Mas ela só parte dela e a gente vai lá e fala assim, poxa, que legal. Minha mãe é humana, minha mãe não tá afim hoje. Se fosse outro tempo, talvez eu dissesse, não, eu tô cansada, mas quem mandou eu trabalhar tanto? Agora eu me sinto culpada por ter trabalhado, vou aqui jogar com minha filha e vou guardar todo esse meu cansaço, guardar tudo isso, porque a gente sente culpa de não fazer, né? Então, mas o que eu passei para ela é que ela conseguiu ser empática ao que eu estava vivendo, conseguiu entender que eu não sou infalível e conseguiu se permitir também não ser infalível, né? Então, foram vários aprendizados aí que eu espero que continuem, que a gente vai plantando, né? Ao longo do processo, né? Mas eu não imagino uma mãe do século XIX poder fazer isso, poder dizer que não podia, né? Então, se a gente pegar... eu falei século XIX, gente, porque eu sou boazinha, mas século XX tá aí para isso, né? Década de 50, 60, as mulheres, nas revistas femininas, tinham as orientações de como as mulheres deveriam receber os maridos em casa, né? Para que eles chegassem do trabalho, fossem bem recebidos. Que eles chegassem do trabalho e as crianças já estivessem dormindo, para não fazer barulho para o pai, você pegasse a chinela, tiver, né, arrumadinha, não mostrar cansaço descabelada lá do dia todo, tomando conta da casa e das crianças, né? Então, é um peso do patriarcado muito nesse lugar. E a gente assumiu muito isso, a gente, enquanto mulher, assumiu muito também. E no puerpério, a mulher tem cheiro natural de leite. Né? O marido chega em casa, a mulher tá sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem saber se dorme, com o cheiro do leite que saiu do peito, o cabelo pra cima, quando não corta curtinho, porque eu mesmo meti a tesoura. Né? E olha só, quanta coisa é diferente do que a sociedade impõe que a gente seja, né? Exatamente. E aí você falando isso, né? E a gente, até socialmente, a gente vê as propagandas, por exemplo, né? De amamentação. A mulher tá linda, plena, maravilhosa, amamentando. Mas a amamentação é um processo também de ajuste da mãe e da criança. E né? E a criança tem lá o reflexo, mas ela precisa aprender, e a mãe também, como segurar, como pegar, ajudar a criança na pega correta para não ter essa dor. Então, é um processo de aprendizado e é também um processo de formação de vínculo, né? Durante esse processo de aprendizado, é também uma possibilidade de formar vínculo entre a mãe e o bebê, né? Então, essa construção que a gente estava falando, que nem sempre... Tem mulheres que sim, vai nascer, vai sentir esse amor...
Tem mulheres que não, que vai ser nesse processo de construção e não significa que um ama mais ou menos que outro, minha gente. Exato. Bora parar essa ideia de fita métrica de amor. Eu amo 5 metros, você ama 6. Não dá para ser assim, né? É uma relação ali da mãe, da criança e da família. A gente está falando da maternidade porque é o nosso tema, né? Essa história e esse mito do amor materno, essa ideia. Mas a gente fala de uma família, né? E também parar de se cobrar tanto, né, Beta? De querer atingir tipo, a maternidade plena, né? E não se achar uma mãe boa, suficientemente boa para aquele bebê. Sim. Duvidar de suas habilidades, de suas capacidades, tudo isso. Tudo isso acontece. E é por conta da que a sociedade impõe, né? Eu costumo dizer na questão da amamentação, que a mãe sofre 2 vezes. Uma no início, quando está ensinando o bebê, né, a fazer a pega, que é aquela coisa, e quando acostuma que tá no bom, aí o bebê começa com os dentinhos nascendo, e aí começa a puxar. Então sofre e ainda sofre para tirar, porque tirar também não é. Exatamente. Então, né? Kézia falou aqui, né? Somos mães perfeitas nas nossas imperfeições. Kézia, é mais ou menos isso, né? Agora, eu sou polêmica, Roberto. Rafa sabe disso, que eu sabe sempre as polêmicas, adoro as polêmicas, até nos posts de Rafa eu questiono lá as polêmicas. Eu concordo. A gente só não acho que seja interessante, Kézia, a gente se segurar nas imperfeições. Em que sentido? Eu sou assim, então não vou mudar. Sabe? Então, assim, o autoconhecimento, claro que não é uma busca de perfeição enquanto sujeito, mas o que é que eu posso melhorar em mim, para mim, e que vai ser reflexo, obviamente, para o meu filho, para minha filha, né? Se eu consigo melhorar em mim, não como prioridade mudar pelo outro, porque essa mudança pelo outro, ela tem uma data de validade. Chega a hora que você não sustenta, né? Então, se a mudança não for por você e para você, você não vai conseguir sustentar por muito tempo essa mudança. Então, eu vejo uma, entre aspas, imperfeição na minha forma de comunicação, por exemplo, com meu filho. Então, mas é assim mesmo, porque eu tenho o direito de ser isso. Okay, mas se eu estou verificando que eu estou me comunicando de uma maneira equivocada, inadequada com o meu filho, cabe a mim, no meu autoconhecimento, buscar por que está acontecendo, por que eu estou me distanciando do meu filho, por exemplo. Né? Eu brinco que a gente tem um filho, mas a gente tem vários filhos. Em que sentido? Cada fase é uma criança que vai aparecendo ali. Rafa falou da amamentação, aquele bebezinho cuti-cuti, depois vem aquele do dentinho, aquele que puxa a sua camisa em qualquer lugar porque quer mamar, né? E tá lá, você tá deitada, vem, puxa, enfim. É um outro filho, mas é o mesmo. E aí são as fases, né? Arthur tem o quê? 3, né, Rafa? 3 ou 4? 3 aninhos. Não é mais aquele bebezinho, vai mostrando muita coisa que ele é, e você tem que aprender a ser mãe de Arthur aos 3. Exatamente. Como eu tenho que aprender a ser mãe de Duda com 8 e mãe de Vitor com 11. Eu tô me construindo o tempo inteiro. Não é nasci mãe quando ele... Nasci uma mãe de um bebê e fui, e tô tentando, e aí é a vida toda, né? Nessa tentativa de maternar, uma maternagem de uma mulher adulta. É o que eu sempre digo, eu digo assim, gente, a gestação passa, o parto passa, mas a maternidade, a paternidade é pro resto da vida, é um aprendizado constante, são desafios constantes, né? Então, você vai nascer um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um aprendizado e cada fase é uma coisa diferente, né? Chegam as novidades, às vezes Arthur chega com as novidades, eu fico, meu Deus, onde é que esse menino aprendeu isso? Né? Exatamente. Dá uma bronca nele esses dias, ele aprontou, meu Deus, eu não me lembro o que foi, Beta. Me lembrei. Ele e minha filhada subiram na mesa daqui de casa, viraram a mesa. E o cachorro estava debaixo, quase que esmagaram o cachorro. Nossa! Porque eles estavam com preguiça de arrodear a mesa. Então eles acharam que subindo era mais fácil o caminho. E aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, o que foi isso? Quem fez isso? Como é que aconteceu isso? Aí ele, peraí. Deixa eu te explicar. Eu falei, menino, quem te ensinou a falar assim? Peraí, deixa eu te explicar. Deixa eu entender minha lógica. Deixa eu te dar uma dica pra você entender minha lógica. Exatamente. Pra você falar minha linguagem, né?
Então, assim, se a gente pega, Rafa, imagine se há um tempo atrás, se seu marido chegasse em casa e falasse assim, olha, Arthur fez isso, a culpa foi sua, Rafa, porque não ensinou a ele que não pode fazer. Porque era isso, né? Qualquer coisa que a criança fizesse, a mãe não soube educar. Até hoje a gente tem resquícios disso, né? Então, essa criança vai sair com essa roupa, vão achar que ela não tem mãe. Como assim ela não, né? Porque tá vestindo a roupa que tá amassada, ou que não tá combinando o short com a camisa, sei lá o quê, né? Porque a ideia dessa responsabilidade... Faz uma birra. Oi? Uma criança que faz birra na rua. Sim. Às vezes a pessoa não sabe que a birra faz parte do desenvolvimento da criança. Aí sabe o que é isso? A mãe que não dá educação. A mãe que não dá educação, né? Exato. É muito essa responsabilidade, isso continua, né? E a gente pega isso pra gente também. E aí, quando eu falo a gente, tô falando eu, você, todas nós, mesmo estudando, como eu falei aqui no início, mesmo sendo da área, mesmo entendendo desse processo, a gente se pega muitas vezes nesse lugar também. É uma autoobservação eterna, porque a gente se pega também nesse lugar. Não quer dizer aqui, gente, porque eu tenho um estudo teórico disso, que eu consigo ser a supermãe nesse lugar, né? Porque isso não me faz, a teoria só não me faz uma excelente mãe. Tem uma frase que eu acho fantástica, que é assim, ela era uma excelente mãe até ter filhos, né? Então todo mundo sabe como ser uma excelente mãe até ter filho. E quando você tem filho, aí você vai ver o que tangencia isso aí, o que se atravessa nisso. E o que eu acho que é o nosso grande desafio é não se perder enquanto sujeito. Porque a maternidade, ela ocupa... Só não pode nascer uma mãe e morrer uma mulher, com certeza. Bem com certeza. Existe, ela perguntou aqui, se existe vida para a mulher após a maternidade, e só existe. Né? Só existe. Eu acho que a maternidade faz parte desse processo, e eu acho que, pegando um pouco da fala de Kézia também, se a gente entender, achar que a gente vai ser perfeita em todos os papéis que a gente assume, a gente também não vai se sentir feliz em momento nenhum, a gente vai ficar tentando se equilibrar. Eu sempre digo assim, ó, Beta, que quando alguma mãe questiona, porque eu não sou boa mãe, porque eu não sou capaz, porque eu vi a mãe fulana de tal no Instagram e ela consegue fazer e eu não consigo. Fala assim, olha só, você é a melhor mãe que você pode ser para o seu filho. Exatamente. É a melhor mãe. Exatamente. Exatamente. Agora, seja essa melhor mãe sem se anular enquanto sujeito, sabe? Com certeza. Porque se você se anula quanto sujeito, se você não cuida de você nos seus outros papéis que você tem, você está reduzindo você à maternidade. E a maternidade, ela é enorme, é maravilhosa, mas ela faz parte, de novo, ela não é só isso, né? Imagine se toda mulher que se tornasse mãe, como era de praxe antigamente, ela deixasse de existir. Porque deixava. Porque a maternidade tomava conta de tudo isso, você se sentia culpada, né? Eu penso, às vezes eu me sentia culpada, por exemplo, eu trabalho, eu sempre trabalhei, adoro trabalhar, e meus filhos sabem disso. Minha mãe, você trabalho porque eu gosto, porque eu preciso, as duas coisas, mas eu sempre boto o gosto antes também. Porque eu gosto do que eu faço, eu me sinto bem, me realizo trabalhando, né? Rafa foi minha aluna aí, sabe que eu adoro dar aula, eu adoro... né? 9 horas, 10 horas ela estava saindo da sala. Por aí. Então, eu tô passando isso para os meus filhos, eu tô dizendo para eles, trabalhem com o que você gosta. Eu estou passando essa mensagem para eles, né? E aí, eu estou dizendo isso, eu estou mostrando que eu também tenho o meu espaço, que eu sou a mãe que eu posso ser, no momento que eu posso ser, mas que eu faço outras coisas para além deles. E não estou dando essa carga para eles. De lá na frente dizer assim, olha, eles cresceram e eu dediquei minha vida inteira a vocês e agora vocês vão embora. Porque eles vão. Fato, né, gente? Eles vão caminhar e a gente trabalha para que eles caminhem bem. O que a gente deseja é isso. É dolorido, é terrível pensar isso, mas é a realidade. Dói, né? Mas a gente trabalha para que eles sejam pessoas bacanas e consigam construir a vida e não fiquem nesse vínculo eterno de achar que não podem fazer nada porque tem uma dívida eterna comigo, como mãe. É muito peso. Né? Então, assim, é uma dívida, eu não posso fazer, eu não posso escolher porque minha mãe fez por mim agora. Então, é uma balança nesse equilíbrio. E às vezes a gente pode,
claro, dependendo do momento da vida, a gente pode pender mais para um lado ou para o outro. Tem momentos que eu precisei, que você precisou, e que outro futuramente a gente pode precisar me dedicar mais a um papel do que o outro, obviamente. Né? Quando a gente está aí no puerpério, não tem espaço para mais nada. Não tá, nem que eu quisesse. A gente não tem tem, espaço. né? Então, e vai ter momentos que outros pontos da minha vida, né, vão precisar ter espaço. Sei lá, se a pessoa se é casada e precisa ter um momento com o parceiro também, e que não esteja ali da maternidade, precisa dar uma respirada e sair, ter porque você assume também outros lugares. O que eu acho cruel, Rafa, nessa pós-modernidade, né, e nessa sociedade ainda patriarcal, é que se cobre da gente que a gente seja perfeita em todos esses papéis. Então, eu tenho que ser perfeita como profissional, eu tenho que ser perfeita como mãe, eu tenho que ser perfeita como esposa, eu tenho que ser perfeita como amiga, e não dá, gente. Não dá para ser. Não existe. Não dá e nem existe. Não existe, né? Não existe, Beta. Não existe mesmo. Ainda mais, gente, eu não sei como, mas Beta mesmo, a Beta consegue ser multi. Ela é tudo. Ela é esposa, ela é mãe, ela é profissional, ela é amiga, né, Beta? Ainda acha tempo para fazer live, para participar das lives dos outros, que ela aparece nas lives de todo mundo. Agora, o que é a perfeição, Beta? Porque o que é perfeito para o outro pode não ser para mim, né? O que é perfeito para mim pode não ser para você. O que é essa perfeição? A perfeição é o que é bom para você, não aos olhos dos outros, né? Não que os outros impõem que você seja, né? Então, essa cobrança, gente, fora do normal. Não dá. Fora do normal. Não pegue isso para vocês, gente. Não pegue isso para a vida, assim. Eu tenho que ser perfeita em nenhum desses aspectos, né? Se permita um dia não estar bem, ou como profissional, ou como mãe, ou não tá como eu. Estão fazendo o que gostam, estão felizes, né? Tá tudo bem, tá tudo Exatamente. ok, é o que importa. Se vocês estiverem bem com tudo isso, né? Gaspar colocou aqui, uma mãe superprotetora pode cortar a asa dos filhos. Pode cortar a asa dos filhos, né? Porque não é tanta proteção. E assim, gente, quando eu tô falando isso, deixa eu só dar um parêntese aqui. Eu e meus parênteses, meu Deus. Porque quando a gente está falando isso, a ideia não é culpabilizar a mulher também não, sabe, Rafa? Não é culpar a mulher por muitas vezes assumir esse lugar, porque como a gente viu aqui, foi uma construção, foi colocada ela nesse papel, né? Então, quando eu vejo uma mulher que fala assim, ai, não tenho tempo para nada porque eu sou mãe, ela foi colocada nesse lugar. É uma pessoa que precisa de escuta, precisa de acolhimento, precisa ser ouvida, precisa ser compreendida, né? Por ela mesma, inclusive, entender onde é que ela está se colocando, onde colocaram ela, e ela ali, por N motivos, que cada um vai ter o seu, se apegou àquele papel, né? Àquele lugar que ela está. Então, quando a gente está falando isso, gente, para a gente ter, a gente não está aqui culpando, dizendo que a mãe é culpada ou que o outro é culpado, mas que existe aí uma construção, né? E que às vezes, por N motivos, aí as teorias psicológicas vão dar várias explicações, seja motivos conscientes ou inconscientes, a mulher está nesse lugar, né? Então, acho que esse é um ponto, não é a ideia de culpabilizar também, porque essas mulheres, elas precisam desse lugar, de acolhimento. E uma mulher que diz assim, olha, eu sou mãe, eu quero ser mãe, e eu vou me dedicar ao meu filho, não há problema nenhum disso, desde que você entenda que essa dedicação precisa ser para você também, né? Não algo que, como o Gaspar colocou aí, que corte as asas do seu filho e que espere uma recompensa, né? Porque a gente diz que não, mas a gente espera uma recompensa. Eu estou fazendo, eu quero ver lá na frente. É o ciclo da vida, né? Então, a gente vai fazendo isso. Então, não é a ideia do julgamento, sabe, Rafa? Mas da gente cuidar também dessa mulher que fala assim, pô, que muitas vezes acha que depois que se tornou mãe não é mais capaz de. Isso. Não é mais capaz de olhar para ela e se anula. Mulher, enquanto profissional, né? Enquanto esposa, enquanto amiga, né? Enquanto tudo. Anula aquela personalidade e fica somente aquela mãe.
Exatamente. Isso não pode existir. E é por isso essa mulher merece ter muita atenção. E pegando esse lugar de mãe, né? Às vezes essa maternidade está tão presente, nesse sujeito, que eu vou maternar no trabalho, mesmo que eu trabalhe, eu vou maternar meus colegas de trabalho, eu vou maternar meu parceiro, né? Assumir o lugar de mãe do meu parceiro, que tem uma construção social disso também, né? A gente, já sabe cozinhar, então essa aqui já pode casar. Como assim, minha gente, já pode casar? Porque eu sei fazer uma comida, eu sei varrer uma casa, já pode casar? Qual é a relação, né? Que é dessa construção social, né? Do cuidado da mulher como a cuidadora da casa e a cuidadora do marido, e que isso tem repercussões, inclusive, no relacionamento do casal, que pode até durar a vida toda, Rafa. Veja só, se eu quero maternar e meu parceiro quer ser maternado, porque ele veio dessa relação e ninguém sair ali, casou, fechou, né? Juntou ali e vai. Mas se um dos dois fazer, opa, eu não quero isso, aí o desequilíbrio vai acontecer, né? Se a mulher, ou ele fala assim, poxa, eu não quero mais essa mulher que só materna, eu quero, ou ela também fala, peraí, eu quero sair desse lugar, pode ter como dizem, né? Mais trabalho do que um filho é um marido. Mas imagine, minha gente. Tornar filho, o problema não tá você, tá nele, né? Como é que você coloca esse lugar, né? E a gente ouve até, né, das gerações, assim, a namorada do meu filho é uma menina boazinha, sabe fazer as coisas, vai cuidar bem dele, né? Você vai cuidar bem dele, tem essa ideia do cuidado. E isso tem algumas repercussões psíquicas e sociais também, do tipo da sexualidade da mulher. Como é que fica? A mãe, ela não pode ter a sexualidade porque ela é mãe. Lembra lá das Santas Virgens que nós falamos no início, né? Então, a sexualidade não está no combo materno. Não cabe. E isso historicamente, inclusive, legitimava que os homens podiam ter relações extraconjugais durante a gestação e do puerpério, porque a mulher não podia... E era a mulher de casa, eu não vou fazer essas coisas, né? Então, estava legitimado ali, de alguma forma, que isso pudesse ser extra, né? Extra casamento, porque já que a mulher se torna mãe, ela não tem mais esse papel da sexualidade. Essa construção social, ela interfere um pouco. Quando eu vou lendo ainda, né? Eu tenho muito material aqui, então, quando eu vou lendo, eu vou me aprofundando mais. E aí eu vejo esses relatos, tipo, de homem que não consegue se relacionar com a mulher porque ela tá grávida e ele já vê como mãe aquele corpo de gestante, e a mulher também não sente mais desejo, mas também por conta das alterações hormonais. Tem mulheres que ficam com a libido lá em cima, mas tem mulheres que não, a maioria não, né? Então, os homens, eles não conseguem se relacionar justamente pelo corpo distante, pelo olhar de mãe, de que ali vai machucar o bebê. Então, muitas dúvidas ainda, muita construção social em cima de tudo isso. Então, se a gente consegue desconstruir, conscientizar, né? Tem um médico meu, a gestante, ela não tem medo, ela tem dúvidas. A partir do momento que ela consegue se conscientizar, consegue aprender tudo aquilo, ela passa uma gestação mais tranquila. E por isso até a importância do pré-natal psicológico, né? Que as pessoas nem sabiam que existia. Por quê? Porque achava que era instinto, então não preciso. Exatamente. Se é instinto, se é tudo instintivo, eu não tenho o que aprender, eu não tenho. E ainda, isso é tão perverso, Rafa, porque essas oscilações que acontecem biológicas e psíquicas durante a gestação tinham que ser entendidas como algo normal, e que eu tinha que aceitar aquilo calada, e como isso não era compartilhado, eu me achava estranha, então eu nem compartilhava, né? Eu segurava aquilo para mim, aquelas sensações que eu estava tendo, esse sentimento dúbio de ter um filho quando a mulher gesta, né? Por mais planejado, desejado, na hora há uma mudança, né? Um minuto. A gente fala, bem que eu te disse, Rafa, pra você me controlar. Eu disse a Rafa, me controle, que eu falo demais.
deixa eu finalizando essa fala, para poder você também fechar, essa ideia, né, desse instinto que fazia com que as mulheres não falassem sobre isso e se achassem estranha nesse processo. Quando a gente fala hoje, né, desse cuidado do pré-natal psíquico também, que hoje a gente começa a entender por que se faz isso, e essa fala do médico foi fantástica.